Temos connosco José Ferreira, atual treinador de guarda-redes do Marco 09, que foi recentemente campeão e subiu de divisão pelo clube. Na sua carreira como atleta, jogou no Passos Ferreira e como treinador passou por clubes como o Friamonte. China, Moçambique, Egito e Sudão foram alguns dos países em que passou. Obrigada por estar aqui hoje. Se calhar vamos começar pelo início. Como é que surgiu o futebol na sua vida? O futebol é como a gente diz, já tinha-me nascido, porque eu já tinha raízes, porque o meu falecido pai já era guarda-redes, já defendia no Passos, e foi daí que cresceu o bichinho, e foi daí que criou esta paixão por aquilo que me faz ainda me faz hoje ser, não digo guarda-redes, mas agora está na outra parte de treinador. Ter um pai que também foi guarda-redes e passou pela mesma situação ajudou na vida de atleta ou não? Sim, isso ajudou muito e isso é uma verdade. Tive sempre o apoio dele, isso não há dúvidas, que sempre foi um pai que me acompanhou para todo lado, menos que eu às vezes dizia, até então de brincadeira, só não ia às ilhas, de resto de norte a sul, ele sempre me acompanhou, sempre disse: estou aqui e segue o teu caminho, e foi nessa situação que eu me agarrei. Fez formação no Passos Ferreira, onde fez parte da primeira equipa campeã de júniores no clube. Sendo alguém da terra, como é que foi vivido esse momento? Isso foi, isso realmente foi um dia histórico, foi tremendo mesmo. Eu nunca tinha sentido essa situação, e nós aos 18 anos sermos campeões, e pela primeira vez a própria cidade em si foi fantástico. Eu jogava com 5.000 pessoas. Nós jogávamos júniores, isto às vezes parava, aquilo era um inferno, nós íamos jogar. E eu nunca mais me esqueço aquela finalíssima que nós jogamos aqui em Gaza, que ganhámos 3-0. Depois da formação, sai para o São Martinho, Sim, regressa novamente ao Passos, da segunda exatamente, liga, treinado naquela exatamente. altura pelo Vítor Oliveira. Como é que foi o regresso a casa? Quando eu regresso ao Panho, um treinador fantástico, o Vítor Oliveira, isso é uma verdade. Foi a pessoa que mais me marcou na minha vida, sempre, porque pelos bons conselhos, eu sempre fui uma pessoa frontal, sempre fui uma pessoa honesta em tudo que dizia, e foi um regresso fantástico aqui chegar à segunda liga. Foi fabuloso mesmo, e só tenho a dizer maravilhas desse ano, independente de não jogar, mas eu estava lá sempre presente, que nunca me deixavam cair. Teve para jogar com o Benfica, mas no dia anterior, Sim, uma lesão. é verdade, sim, Acabou. sem dúvidas. Eu estava para jogar com o Benfica para a Taça de Portugal, isso não há dúvidas. E na véspera parti a clavícula. Isso foi tremendo, foi duro, foi muito duro, quando nós já tínhamos a ambição de ter e de ser feliz na terra que a gente que foi formada. Aí foi muito duro, porque não tínhamos as condições que temos agora. Foi há quase meio ano que eu estive parado, sem E dúvida. como é que um atleta vive esses momentos? Não é fácil, não é fácil. Primeiro é aquilo que eu digo, termos um apoio grande familiar, e isso eu tinha. Desde o meu irmão, desde os meus pais, desde da minha esposa, que foi sempre fantástica. Isso, desde aquilo que eu digo, foi muito importante, e eu digo ainda hoje, que é a força que nós temos. E eu tenho uma força da natureza que eu recupero bem, e eu, graças a Deus, tive sempre uma força interior, como a gente diz, tendo a familiares também a ajudar, e conseguimos superar isso tudo, e eu consegui. Passa por clubes como o Oliveirense, onde está há muitos anos, acaba a Sim, carreira no Lixa e exatamente. depois começa a carreira como treinador no Lixa e Uhum. depois vem para o rival do clube do coração, que é para Sim, o Friamundo, onde exato. está 4 épocas É verdade, e é verdade. está pela primeira vez na segunda liga. Como é que Uhum. foi essa vir para o rival? Eu sei que para muita gente, eu já falei isto muitas vezes, foi uma gota, como a gente diz, foi um estalo na cara que levaram, por eu ir para lá. Mas eu, como eu disse, foram 4 anos fantásticos. Em Friamundo foi aí que me abriu portas, por isso é que eu digo, Friamundo marcou-me pela positiva, porque eu fui campeão nacional lá, como sénior,
como treinador, fui lá campeão e fui feliz num ano fantástico. E eu conto esta história, isto é a realidade, foi um ano fabuloso. Então esse ano, o último ano que nós, não, o penúltimo ano, desculpa, que foi fantástico, que nós subimos de divisão, depois ainda ficamos na Liga de Honra, que também fizemos um trajeto fantástico, mas é uma verdade. Foi um clube que também, que eu tenho muito apreço ainda hoje, que tenho que ter, porque eu digo, eu não cuspo no prato que eu comi, nem posso. Eu não digo isto por dizer, eu amo o Paços, que isto é a minha realidade, e adoro o Friamonte. Isto vai ser toda a minha vida. 2014, Gil Vicente, Primeira Liga. Primeira Liga. Como é que é chegar ao patamar maior? Exatamente. E isto realmente é. E eu também tenho que enaltecer a pessoa que me levou para a Primeira Liga, que é o Zé Mota, uma pessoa que eu tenho muito apreço, mas muito apreço grande, mas muito grande. E que me fez sonhar e que me fez chegar àquilo que toda a gente tem os sonhos. Que eu hoje digo, não estou acabado para o futebol, claro que não, mas estou neste momento, eu estou muito feliz porque eu cheguei aonde se calhar muita gente não chega. A gente pode dizer, seleção de Moçambique é uma seleção, teoricamente, não é que não está muito grande, mas é a seleção. Eu cheguei ao ponto máximo, foi treinar a primeira divisão e foi também treinar a seleção. Em 2017 chegou à seleção moçambicana. Exatamente. Primeira experiência no exterior. Como é que surgiu essa experiência e essa oportunidade e porquê naquela altura? Sim, essa oportunidade surgiu porque eu tive pouco tempo a trabalhar com o Mister, toda a gente conhece o Mister Abel Xavier. É uma pessoa que ainda hoje estamos sempre em contacto e é o meu treinador. É o meu treinador para tudo, porque eu nessa fase tive ali uma fase muito complicada. Foi a fase quando, eu tenho que dizer esta história, porque foi quando detectamos que o meu falecido pai estava canceroso, e aí eu tive um homem que foi fantástico. O Abel Xavier disse-me: miúdo, estás aqui, vamos estar sempre juntos, não há problema. E quando ele vai para a seleção, disse-me assim: tu vais trabalhar sempre comigo agora, rapaz, não te largo, vais trabalhar sempre comigo. E eu disse: sim, mister, eu estou aqui para o que você quiser, para dar. E surgiu esta oportunidade. E eu só lhe pedi, disse assim: mister, enquanto o meu pai estiver assim, eu gostava de acompanhá-lo e tu vai. E é nisso que eu digo. E depois, eu felizmente perdi-o. Passado 3, 4 dias, não foi mais, ele liga-me o telefone: como é que é, rapaz? Estás pronto? E surgiu essa oportunidade, lá fui eu trabalhar para o outro lado do mundo, mas é mesmo para o outro lado do mundo, mas foi uma realidade, foi uma experiência fantástica, fantástica mesmo, fantástica. O futebol lá é muito diferente daqui. Muito, mas muito. Eu vinha eu digo sinceramente, quando eu aterrei em Maputo, nós íamos no autocarro na carrinha do clube, e nós íamos, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu disse: ai meu Deus, para onde eu venho, uma realidade totalmente diferente. Eu não digo isto para magoar ninguém, mas o futebol lá ainda está muito fechado. O futebol não quer dizer que há qualidade, muita qualidade, mas muito lá, a ver-se. Eu quando lá chego e vi aquela realidade, disse assim: eu estou a voltar à minha infância. Porquê? Porque jogam-se descalços, eles jogavam descalços, aquilo amarelia, aquilo era terra, tinhas terra, pouca relva, aquilo não havia muito relevados, aquilo nem sintéticos, os sintéticos são muito maus, e os miúdos a jogar pé descalço ali a jogar, e eu disse: isto é que é o futebol realidade, isto é que é aquelas raízes que eu voltava quando eu tinha os meus 10, 11 anos, e eu dizia, eu cheguei lá, vi essa realidade, um país que eu não digo, mas a nível de futebol eu acho que estão 20 anos atrasados, mas tem muita qualidade, mas muita qualidade ali, muita mesmo. Depois de Moçambique vem Egito, China e Sudão. Exato. Realidades diferentes de Portugal. Como foram estas experiências? Sim, realmente. China foi um país que me marcou, não só pela cultura, mas pelas regras que eles têm. Foi um país que estava em desenvolvimento, que neste momento não está tão desenvolvido
que não está, mas é um país que tem um potencial enormíssimo, porque é um país que tem tudo, culturas realmente totalmente diferentes, culturas que a gente tem que se habituar, e nós, eu às vezes digo, e já não sou eu o primeiro a dizer, nós portugueses, nós nos habituamos a tudo, nós conseguimos adaptar, porque nós somos terra a terra, como a gente diz, mas esse país, China, marcou-me, e eu ainda hoje digo, se eu tiver a oportunidade de trabalhar, adorava trabalhar lá, porque além de nós termos qualidades a nível de treino, que é fantástico, não faltava nada, a nível de centros de treinos, aquilo era do melhor, e eu estava a coordenar a academia, que só aquela academia tinha 42 mil alunos, para ver a realidade, aquilo era enormíssimo, desde tudo, desde o basquete, do futebol, desde o hóquei, disto, tudo, mas ali dentro eram umas regras incríveis. Nós às vezes só controlávamos e podíamos controlar a nossa parte, que era o treino. O resto não consegue, porque o resto daquilo eles já têm aquela disciplina, e quem tem regras gosta de trabalhar assim. Agora, em relação ao Sudão e em relação ao Egito, são totalmente culturas diferentes, porque são países árabes que a gente sabe, pois não é difícil também, mas ali o maior entrave que a gente tínhamos era nós tínhamos às vezes que treinar em função daquilo que eles diziam, porque eles são pessoas que gostam de ver o treino, e a gente disse, eles, e os árabes como a gente diz, não, vamos treinar de manhã, não, esquece, treinar de manhã não, tem que ser à tarde, e nós tínhamos que nos habituar a eles. A nível de cultura, aquilo nos países árabes que me deu assim, que tive dificuldades, foi com o Ramadão. Aí eu começo, e às vezes digo assim, aí custou-me um bocadinho. E o Ramadão, porquê? Porque, como todos sabem, eles têm o mês de Abril, né, que é o Ramadão, tem o mês de Abril, e eles nesse tempo, eles dormem de dia e andam de noite, né? E isto não é fácil nós nos habituar a isso, e eu senti um bocadinho, o primeiro ano senti dificuldades, o segundo já estava habituado, e o terceiro então, e já estava, e já assim, já conseguimos ultrapassar. No Sudão é campeão pelo Al Hilal Omdurman. Como surgiu esse momento e que momento foi esse? Esse momento, é isso que eu digo, pronto, esta oportunidade surgiu por intermédio de um treinador que estava lá, que já me conhecia, que é o Nuno, e ele ligou-me porque eu fui substituir o Silvino. O Silvino estava lá, trabalhou com o Zé Mourinho, e o Silvino, pronto, por motivos familiares ou assim, pronto, não quis, e eu fui substituí-lo ele. E surgiu esta oportunidade, e eu, pronto, agarrei-a com toda as minhas energias, mas foi uma experiência fantástica, porque eu ia para um clube enormíssimo, um clube muito grande, o maior clube do Sudão, que isto é realidade, o maior clube do Sudão. E nós estávamos a jogar, o campo estava sempre cheio, estamos a falar numa capacidade de 50 mil pessoas. É como tu tens um Porto, Benfica, o Sporting. Isso foi grande, e sendo campeão aí, foi uma grandeza fantástica, isso não há dúvidas, porque campeão, é como a gente diz, campeões não é todos os anos que a gente somos campeões, e há muitos e grandes jogadores que andam uma vida inteira e nunca são campeões, e eu posso dizer essa realidade, que fui campeão, e é uma alegria enormíssima, que aquilo é um país ali atrás da gente. Mesmo. 2 anos seguidos em campeão, campeão no Sudão, campeão em Portugal pelo Marco 09, que sobe ao campeonato de Portugal. Sim, também é uma realidade, exatamente. Eu às vezes é tão de brincadeira, e até digo, quem me quiser ser campeão tem que me contratar. E eu, isto pronto, é uma parte, é uma brincadeira, mas é realidade. Eu chego aqui ao Marco, olha, isto são curiosidades. Eu estou a aterrar do Sudão, e o meu telefone toca, porque eu digo que é um irmão que eu também tenho, que é o Mr. Monteiro, que me liga: mano, estamos à tua espera, porque nós não temos aqui treinador de guarda-redes, nós estamos a treinar de manhã. E eu só lhe disse: mano, eu estou a aterrar. E diz ele: mano, mas nós precisamos. E eu disse: então deixe-me uma semana de férias, eu pego na minha família, vou descansar, e depois assim já conversamos. E surgiu aí.
E fomos felizes, mais uma vez, fui campeão, foi uma loucura também, digo-te sinceramente, foi uma loucura aquela cidade, eu já não me lembro de ver uma cidade com uma marca toda, tudo, é como a gente diz, é um monstro que estava adormecido e é um monstro que está agora a acordar. Eu lembro-me agora, quando esteve em Moçambique, houve aquelas cheias, e na Sim. China tivemos a pandemia, foram momentos complicados todos. Muito complicado, as pessoas não fazem ideia realmente. Quando eu estava, isto falando de Moçambique, estivemos lá aquele tsunami Dai. É uma curiosidade que eu digo isto, as pessoas não imaginam. Eu antes de 2 dias nós tínhamos dado a conferência de imprensa que nós íamos ter um jogo muito, muito importante para o CAN, que dava a nossa qualificação, que íamos jogar com a Guiné-Bissau, e nós demos uma entrevista naquela cidade, na cidade da Beira, fantástica, uma cidade lindíssima, lindíssima, lindíssima. E passado 2 dias aquilo foi destruído. O mar, a natureza destruiu aquilo, as pessoas não imaginam a beleza que era aquela cidade. E muita gente diz, eu às vezes vejo imagens, às vezes que me custa, porque eu não digo, eu andei lá, eu passei lá, eu sei que a realidade, o que é a África, eu sei porque eu conheço muitos países, que me deu essa liberdade de eu estar na seleção e conhecer muitos países. Eu conheci a África, eu conheço a África é uma beleza, a África é fantástica. A gente às vezes vê, é pena, só nós às vezes estarmos a ver aquilo que é o mau, porque a África tem muita coisa linda. E Moçambique é um país lindíssimo. Tem praias maravilhosas, praias lindíssimas, muito maravilhosas. E aquela cidade da Beira, resumindo atrasada, isto é verdade, aquela cidade da Beira foi muito destruída, foi muito maltratada. E ainda está agora em construção, que eu saiba. Depois, outra realidade realmente muito que nós, eu digo às vezes, infelizmente, que passamos todos por isso, que foi o Covid. Não foi fácil. As pessoas não imaginam. Eu às vezes transportava-me de cidade para cidade, porque eu vou dar uma realidade. Quando eu cheguei, eu nunca tinha andado num avião tão longo, que me fiz 14 horas de avião. Eu andei um dia lá em cima, no ar. E uma coisa que se fazia antigamente, que fazíamos, eu normalmente para ir para a China fazia escala, e eu fazia direto, 14 horas, por causa disso do Covid. Eu ia dentro de um avião, aparecia um astronauta. Eu vinha com um capacete, parecia mesmo um astronauta vestido, por causa do Covid. E depois, quando nós chegamos, aí foi um bocado muito duro, porque quando chegas lá, e independentemente de tudo, tinhas que fazer 24 dias de quarentena. Fixaste 3 semanas ali sem sair, não é fácil. Nós aqui ainda conseguíamos sair aqui, estar dentro dos apartamentos, quem tivesse casas com campo ainda dava uma voltinha. Lá não, lá ninguém saía. Eu falo na minha província, eu estava na província de Henan, estava em Zhangzhou, a minha província tinha 12 milhões de habitantes. Eles tinham um controle muito grande, a China tem um controle muito grande sobre tudo, então sobre o país era incrível. Eu saí isso do clube, ou se viesse à academia, eles sabiam que eu estava a sair. Eles sabiam os passos que eu dava. Eles eram um controle muito grande. E eu quando vinha, para as pessoas pensarem, para ver o controle muito grande. Nós estávamos lá, se a minha província, se tivesse 5, 6 casos, fechava logo tudo, fechava a cidade. Ninguém saía mais. Eles não facilitaram nesses aspectos. Eles nesse aspecto foram muito, muito rigorosos. E eu tenho pena, mais um fato, que nós tínhamos o campeonato e o campeonato depois parou. Não tínhamos campeonato a jogar, aí foi. Aí só tive mesmo a controlarmos e eu não saía da academia. Eu na academia, eu às vezes digo até a brincar, nós tínhamos uma trotinete, nós andávamos carro, eu não consegui correr tudo, porque aquilo era enormíssimo. Eu às vezes dizia que a academia era a cidade de Paços de Ferreira. Era incrível, muito, muito, muito grande ali dentro. São realidades diferentes, mas pronto, fica tudo um bocadinho assim para a história da que a gente tem, são histórias, e eu tenho algumas histórias que eu às vezes digo, agora já vou ter histórias para contar aos meus netos. Isto é verdade.